Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre comunicações, transportes e fluxos. Vamos dar início à aula falando dos principais meios de transportes e sua evolução durante o tempo. Vamos iniciar falando sobre as caravelas, ou melhor, barcos à vela. Então, as caravelas eram o principal meio de transporte durante o período das grandes navegações que ocorreu entre os séculos XV e XVI. Então, esse período foi o período chamado de capitalismo comercial, onde eram realizadas trocas, tá certo? Então, o principal meio de transporte no período das grandes navegações era o transporte marítimo realizado pelas caravelas. Então, para se deslocar de um continente para o outro, mais precisamente da Europa para a América do Sul, isso aí durava meses, tá? Não era como é atualmente, que a gente está no Brasil, quer viajar para outro país, isso dura 1, 2 dias fazendo o transporte através de avião. Então, no período das caravelas, esse trajeto durava vários meses, trajeto feito entre a Europa e a América do Sul. Então, se a gente for comparar as caravelas com os transportes atuais, a gente pode dizer que as caravelas eram barcos precários e lentos, que viajavam a velocidade média de 16 km por hora. Sem contar que as caravelas não eram muito confortáveis e também não oferecia segurança para os seus passageiros, tá certo? Então, aí nós podemos ver uma imagem de uma caravela durante o período das grandes navegações. Vocês podem comparar a diferença desse meio de transporte para um meio de transporte utilizado atualmente, tá? Daí para perceber que elas não ofereciam conforto e segurança para os seus passageiros. Na segunda imagem, a gente já tem uma evolução dos meios de transporte. Então, vocês lembram da aula passada que eu falei sobre a primeira revolução industrial? Então, essa imagem aí é a imagem de uma locomotiva a vapor, tá? Que foi uma invenção lá da primeira revolução industrial. Então, a gente vai comparar essa locomotiva a vapor com a caravela. Então, a caravela eram barcos movidos a velas, tá certo? Já a locomotiva a vapor, se vocês estão lembrados, tem uma fonte de energia aí. Ela era movida pelo carvão mineral, tá? Então, depois da locomotiva a vapor, eles inventam também o navio a vapor. A gente passa para outra imagem, a gente percebe aí a evolução dos meios de transporte. Então, primeiro uma caravela, que era um barco movido a vela, e para chegar no destino passavam-se meses. Na segunda imagem, a gente viu uma locomotiva a vapor. Com isso, já encurtou mais a distância entre os países ou entre os continentes. Aquela viagem que demorava 5, 6 meses já foi encurtada por um período de tempo menor. E na terceira imagem a gente tem um avião, tá? É a evolução dos meios de transporte. Então, no avião, essa viagem que duraria meses, nós fazemos a viagem em dias. 1, 2 dias, 3 dias. Uma viagem que duraria meses durante o século XVI, ou seja, durante o período das grandes navegações. Então, a gente pode perceber que essas invenções, elas promoveram um avanço
no meio de transporte e também um avanço nas comunicações. Então, vamos passar para o outro slide. Então, a evolução dos meios de transporte proporcionou aumento da velocidade dos deslocamentos. O que quer dizer isso? Uma viagem que duraria meses, eu consigo fazer em dias ou em apenas um dia. Então, essa evolução proporcionou aumento na velocidade que a gente se desloca de um lugar para o outro. A evolução do sistema de transporte mundial tem acompanhado as mudanças na sociedade e na economia também. Então, essa evolução que ocorreu nos meios de transporte e nos meios de comunicação também, que vocês vão ver no outro slide, eles se deram graças ao surgimento de novas tecnologias. Então, surgiram novas tecnologias e o que ocorreu? A necessidade cada vez maior da realização de trocas de mercadorias e informações, tá certo? Aqui a gente tem um mapazinho da evolução dos meios de transportes, tá certo? Depois eu vou disponibilizar a imagem para vocês. Vou enviar no WhatsApp. Então, a gente começa a observar do topo, lá em cima. É o período de 1500 a 1840. Os meios de transportes utilizados naquela época eram carruagens e barcos à vela, ou seja, caravelas. Então, tinha um meio de transporte marítimo, as caravelas, e também um meio de transporte terrestre, as carruagens, tá? Então, no qual eram utilizados animais como cavalos, tá bom? Então, a velocidade desses barcos à vela era de 16 quilômetros por hora. A gente percebe aí, ó, o distanciamento desses países, tá? Esse mapa é um mapa do encolhimento dos lugares, tá bom? A gente percebe aí como esse mapa tá grande aí no topo para o finalzinho, que vem para 1960, de 1500 para 1960. Então, no início ele está bem largo, quer dizer que havia muitas distâncias entre os países, entre os continentes. Aí a gente passa para o segundo, de 1850 a 1930. Foi no período da primeira Revolução Industrial. Então, a gente já tem outro meio de transporte aí, que é a locomotiva a vapor. E os barcos a vapor, substituindo os barcos à vela, ou seja, as caravelas. Então, o barco à vela, a velocidade era de 16 quilômetros por hora, meses para chegar no outro continente. Já aí, com a locomotiva a vapor e o barco a vapor, a velocidade do barco a vapor é de 57 quilômetros por hora. Então, isso daí encurta a distância entre os países, a distância entre os continentes. Percebam que vai reduzindo a distância entre eles. Aí a gente vem para os anos 1950. Então, o que ocorre? Jatos de passageiros de 800 a 1.100 quilômetros por hora. O que significa isso? Jatos de passageiros. Está se referindo ao transporte aéreo, ou seja, os aviões, tá certo? Na década de 20, um avião atingia a velocidade de 160 quilômetros por hora. Atualmente, a velocidade de um avião é de 890 quilômetros por hora. Então, a gente percebe aí que o mundo encolheu graças à evolução dos meios de transporte, tá certo? Então, a gente vem para a segunda parte aí, que é a comunicação. Então, a comunicação também é muito importante para esse encurtamento
de distância entre os países. Primeiro a gente vem com comunicação em massa. O que é comunicação em massa? Comunicação em massa foi um termo que foi dado para a popularização dos jornais e o surgimento do rádio e do cinema que ocorreram no século XIX. Então, isso levou informação e entretenimento em larga escala para a população. Isso que é comunicação em massa, tá bom? Então, durante esse período também houve a invenção do telefone. Então, a invenção do telefone propiciou a comunicação instantânea a longas distâncias, tá bom? Então, a gente primeiro vê encurtamento através dos meios de transporte e depois o encurtamento através dos meios de comunicação, tá? Então, antes disso, do surgimento do telefone, da TV e do rádio, a comunicação era feita através de cartas. Então, quando surge o telefone, isso propicia a comunicação a longa distância, tá bom? Lembrando que para escrever uma carta e mandar para outro país, isso demorava muito tempo, tá? Para a pessoa receber essa carta. Então, com o telefone, encurta as distâncias entre as pessoas. Nesse período também, a televisão ampliou o acesso à informação, tá? Então, atualmente, a televisão é o meio de comunicação mais utilizado entre as pessoas. Aqui mesmo no Brasil, mais de 90% dos domicílios possuem uma TV em casa, tá bom? Aí vamos passar para a próxima imagem, que é a imagem de um telégrafo. E o que é um telégrafo? É um aparelho que transmitia a mensagem de um ponto para o outro em grandes distâncias. E para isso eles utilizavam códigos, tá? Antes da invenção do telefone, houve a invenção do telégrafo, substituindo o uso de cartas, tá? A gente vai passar para a próxima imagem. Então, a próxima imagem, essa senhora aí, ela está utilizando o telégrafo, ou seja, eles mandavam mensagens para outras pessoas através de carta e demorava menos tempo do que a comunicação feita por cartas, tá? No próximo slide, que é isso aí que vocês estão vendo, é uma evolução do telefone até chegar nos dias atuais, mais precisamente em 2012. O telefone foi inventado em 1876. Antes disso, a comunicação, como eu já falei, era feita por cartas e depois por telégrafo, tá? Em alguns livros, vocês vão encontrar que o primeiro telefone celular foi inventado em 1973. Aqui nessa imagem, a gente está se referindo ao telefone, aquele telefone residencial. Então, o primeiro telefone data de 1876, até chegar nos dias atuais, 2012, tá? Não confundam o celular com o telefone residencial. O telefone celular foi inventado em 1973, durante o período da Guerra Fria, mas só passou a ser utilizado pela população nos anos 90. E essa imagem é de um telefone residencial. A próxima imagem é do telefone celular, como eu já falei para vocês. Ele foi inventado em 1973, mas só passou a ser utilizado pela população em 1990. Foi nos anos 90 que ele se tornou popular entre as pessoas. A próxima imagem é da evolução da televisão, tá? Então, a TV é o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas, principalmente